Trazendo, então, essa questão da prioridade, né, de manter Alckmin como um vice na chapa, então, com o presidente Lula, que tenta a reeleição. É um grande desafio, né, para o PT encontrar um candidato em São Paulo, um nome forte para Minas Gerais e ainda ter a resistência tanto de Geraldo Alckmin e de Haddad, que não querem disputar eleições por São Paulo. Porém, a gente precisa destacar que Geraldo Alckmin, como vice, trabalhou bastante, ele foi muito atuante. Qual é o desafio, então, diante desse nome de Geraldo Alckmin, continuar nessa chapa com Lula agora nas eleições, mas ainda precisa ter um nome para São Paulo e Minas Gerais nessas eleições? Pois é, Luara, o presidente Lula tem o desafio aí de ainda não ter conseguido montar o seu palanque em dois dos principais colégios eleitorais do país, São Paulo e Minas Gerais, como você muito bem colocou. Existe uma pressão dentro do Partido dos Trabalhadores para deslocar o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para São Paulo e ele ser candidato no maior colégio eleitoral do país, enfrentando, portanto, Tarcísio de Freitas. Considerando o recall de Alckmin, que já foi governador de São Paulo por 4 vezes. Mas Alckmin já avisou ali ao próprio presidente Lula e também algumas reuniões reservadas com aliados que não pretende, ele até tem utilizado a expressão de que se não for vice de Lula, ele vai capinar em Pindamonhangaba, que é a cidade natal dele. Hoje, Luara, a gente pode dizer que o presidente Lula toparia tirar Geraldo Alckmin da vice se fosse para ampliar o espectro da chapa, ou seja, se fosse para trazer um partido mais de centro para compor ali o core da sua coligação, ou seja, o MDB ou o PSD. No entanto, a possibilidade hoje disso acontecer é muito pequena, porque tanto o PSD quanto o MDB querem ali apostar num caminho mais de centro nessas eleições. O PSD lançando uma candidatura própria, que pode ser ou o governador Ronaldo Caiado, ou o Ratinho Júnior, ou o Eduardo Leite, 3 governadores que estão aí candidatos do PSD à presidência da República, e o MDB porque deve caminhar com a neutralidade, ou seja, liberando cada estado ali para fazer a sua composição, porque o MDB tem estado que é mais bolsonarista, como em São Paulo, tem estado que é mais lulista, como acontece ali, por exemplo, em Alagoas, com o senador Renan Calheiros e também com o ministro Renan Filho, que é ministro dos Transportes. Então, a tendência hoje é essa e Geraldo Alckmin ficaria na vice do presidente Lula. Mas, assim, se alguém mais de centro quiser a vice, o presidente topa ceder em nome de uma aliança mais ampla que tenha mais competitividade para disputar as eleições deste ano. Então, esse é o cenário base. Fernando Haddad deve sim ser candidato, todo mundo diz que ele não vai ceder, resistir, vamos dizer assim, por tanto tempo à pressão do presidente Lula. Não se sabe ao certo se ao governo, como era o desejo original do presidente, ou ao Senado, onde ele teria mais viabilidade, considerando que são 2 vagas, o principal nome da direita para essa eleição ao Senado não deve disputar, que é o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, foi cassado, está nos Estados Unidos, na mira do Supremo Tribunal Federal, então não deve ser o candidato. E a tendência hoje é uma eleição muito difícil para a oposição em São Paulo, né? Oposição local, porque o Tarcísio de Freitas, governador, deve ser candidato à reeleição com a máquina na mão e é, assim, favoritíssimo para o cargo. A declaração de que o presidente Lula, ele fez uma declaração numa entrevista dizendo que ainda tinha que conversar sobre a vice, que não quis confirmar Geraldo Alckmin, fez então esse movimento, talvez de uma pressão para tirar essa vaga de Geraldo Alckmin, que fez até o João Campos ir a Brasília e reafirmar essa disposição do PSB de ficar na vice. Então, claro que foi uma conversa muito tranquila, bastante ampla, inclusive, falando de vários palanques, como disse o próprio João Campos, mas a tendência hoje é, então, Geraldo Alckmin ficar e ter sido apenas um balão de ensaio lançado pelo presidente Lula, viu, Luara?